gente vai deixar aqui uma mensagem ao seu coração nesse dia de hoje, uma palavra de Deus. Olha, a gente vai ter um momento com Deus agora aqui na palavra, só que deixa eu fazer aqui deixa eu falar, deixar aqui umas colocações muito importantes. Gente, quando as coisas aparentemente não estão acontecendo, ou aquilo que a gente está esperando a gente não está vendo as coisas acontecerem, naturalmente aquilo ali traz como é que eu posso dizer? Traz uma preocupação, traz uma ansiedade, porque a pessoa quer ver os planos dela, os projetos se realizarem. Mas nós temos que entender que tudo é no tempo de Deus. E você tem que entender que se a sua vida está no controle da vontade de Deus, então tudo vai acontecer no tempo certo. Agora, não desanime, não faça como as pessoas incrédulas, as pessoas que dizem crer, missionária, e não creem na verdade, porque se eu digo crer que Deus, se eu digo crer em Deus e confesso que Ele pode todas as coisas, então por que eu vou desanimar? Por que eu vou duvidar do tempo ou por causa do tempo? Se eu sei que a minha vida está no controle da vontade de Deus, não é verdade? Com certeza, pastor. Entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Então, se a gente confia em Deus, entregar nossos caminhos a Ele e confiar, né? Não ficar com ansiedade. Às vezes o ser humano ele é assim, né? Propício, né? A ansiedade, ao medo e tudo mais. Mas não deixemos isso nos dominar. Justamente. Né? Mas confiamos em Deus, entregamos na mão dele e esperamos, porque a resposta certa virá em nome de Jesus. Porque a pessoa ela se sentir ansiosa ou preocupada em não ver aquilo acontecer, isso é normal. O que não pode, que nem a missionária falou, é a pessoa se entregar ou se deixar dominar por essas preocupações. Até porque nós cremos em Deus, gente. Será que Deus mente? Será que Deus promete e não cumpre? Claro que não. O que Ele promete, Ele cumpre. O que Ele fala, Ele faz. Inclusive, olha o que diz aqui, ó. No livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 31, diz assim, ó. Mas os que esperam no Senhor, os que creem em Deus, renovam as suas forças, sobem com asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam ou não ficam exaustos. Agora, quando se trata, isso aqui é falando dos que creem, dos que esperam, dos que confiam em Deus. É as pessoas que dizem crer e não importa o tempo que passe, elas esperam em Deus. Agora, esses aqui são os que creem. Agora, os que não creem, os que dizem crer e na verdade não creem, o tempo passa, missionária, e logo ela desanima. Ou seja, ela esquece de que Deus ele promete e que Deus também cumpre. Elas esquecem que Deus ele é fiel à sua promessa. Ou seja, é como a pessoa, quer dizer, a pessoa ela nega a fé dela, porque como é que ela diz crer que Deus pode todas as coisas e depois duvida por causa que o tempo está passando e não está vendo os seus sonhos se realizarem, não é verdade? Com certeza, o ser humano ele se esquece das promessas de Deus, ele se esquece do que foi prometido, ele faz promessa e não cumpre. Mas Deus não se esquece não das promessas feitas a cada um de nós. Deus ele está vendo tudo, Ele está no controle de tudo. Ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas, Ele está presente em todo lugar. A questão não é Deus, a questão somos nós. Nós é que nos afastamos da presença de Deus. Nós é que nos afastamos da promessa de Deus. Nós é que fazemos as nossas escolhas que são contrárias à vontade dEle e passamos a colher o que plantamos. Porque o ser humano só colhe o que planta, não é verdade? Então, se a gente confia e espera em Deus, temos que confiar realmente e esperar com paciência, não duvidando no nosso coração, mas em perseveração e confiança, porque Deus ele está vendo tudo. E no momento certo, na hora certa, Ele vai fazer o que há de ser feito. Se for a vontade dEle, se for o melhor para a nossa vida, porque há uma questão aí. Essa é a vontade de Deus para a minha vida? Ou é a minha própria vontade? Ou é a minha própria vontade? Será que Deus não cumpriu isso porque não chegou o momento certo? Ou porque isso não é a vontade dele para a minha vida? Ou talvez essa vontade que a pessoa está tendo, missionária, é uma vontade que vai na contramão da vontade de Deus para a vida dela. Deus. Então ela vai esperar
E Deus vai ficar em silêncio. Por quê? Verdade. Porque ali não é o momento certo, às vezes não é a vontade dele de cumprir aquilo na sua vida. Ele tem outros projetos bem maiores. Justamente. E melhores, porque os planos de Deus não é o meu, não é o do pastor, não é o seu. Os planos de Deus é maravilhoso, é perfeito, é agradável. É infinitamente mais, né? Infinitamente mais, mas essa vontade boa, perfeita e agradável, às vezes vai contra a nossa, vai contra o nosso querer. E qual é a vontade melhor? A sua vontade ou a vontade de Deus? Justamente. Então espere a vontade de Deus se cumprir na sua vida. Não fique apenas focado na sua vontade, nos seus pensamentos. Ah, Deus vai fazer assim, assim, assado. Como se Deus fosse obrigado a fazer do jeito que você quer, do jeito que eu quero. Não. Deus faz do jeito que Ele quer. E a vontade dEle é melhor do que a minha. Se aquilo não deu certo ali agora, eu vou esperar no Senhor. Se for da vontade dEle, Ele vai fazer se cumprir. E se não for, eu aceito a tua vontade, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Justamente. E às vezes a sua vontade também é a vontade de Deus. Só que você tem que entender que para que a sua seja feita, primeiro tem que ser a de Deus. Com certeza. É que nem a gente falou anteriormente, numa mensagem anterior, que em primeiro lugar tem que ser o quê? O reino de Deus. E a sua justiça. E as demais serão acrescentadas. Ou seja, essas demais são as nossas vontades. Deus sabe o que você necessita, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você quer agora. Mas talvez no momento não é o que você precisa agora. Deus está te estruturando, te dando força, te fortalecendo. Porque tem coisas que se Deus fazer agora por você, em vez de bênção, se transforma em maldição. Porque você não vai saber lidar com a bênção que Ele vai lhe entregar, o que você quer. Você entende? Um exemplo. Você tem um filho que ele tem, vamos lá, 18 anos, 17 anos. Aí ele quer comprar um carro, ele quer que você compre um carro para ele. Você tem dinheiro para comprar o carro. Mas se você é um pai consciente ou uma mãe consciente, você vai comprar o carro para ele? Não, porque primeiro tem que ser o quê, missionário? Habilitado, não é isso? Ele tem que ter a estrutura, ele tem que ter o conhecimento, ou ele tem que ter o preparo para ter um carro. Ele tem que ter um trabalho para poder manter aquele carro. Justamente. Se você der o carro a ele e manter o carro, aí é um caso, né? Mas você não vai querer estar mantendo os custos dele desse carro. Então ele tem que ter um trabalho para manter o carro. Ele tem que ter sabedoria para andar com esse carro, para que ele não venha se matar ou matar alguém com negligência, né, por não saber dirigir ou algo do tipo, ou dirigir negligentemente. Por quê? Porque a mentalidade ainda não é uma mentalidade adulta, responsável. Justamente. E aí o que é que acontece? Ele pode tanto causar um mal para si, como para o outro, como para o próximo, que não tem nada a ver, às vezes um inocente, uma criança, um idoso, ou até mesmo você mesmo. E às vezes paga até mais do que a pessoa que foi negligente. Exatamente. Então tem certas bênçãos que se tornam maldição. Nós temos que saber esperar o tempo de Deus. Gente, a pergunta é: a sua vida tá ou não está no controle de Deus? Você entregou ou não entregou a tua vida nas mãos de Deus? Ah, entregou? Então não fique preocupado. Nós não estamos dizendo aqui que você não vai ficar preocupado, porque você vai. Você não vai ter momento de ansiedade, porque você vai ter momento de ansiedade. O que nós estamos dizendo aqui na palavra de Deus é que você não deve se entregar a esse sentimento, ser dominado por isso, porque Deus está no controle de tudo e no tempo certo tudo vai acontecer. Você entende? Então não é que o tempo está passando e você não, já passou muito. Não, está tudo no tempo de Deus. Se a sua vida está nas mãos de Deus, então está tudo no tempo certo. Espera, porque você vai ver a bênção de Deus na sua vida, no nome de Jesus.